Olá, meus amigos. Se há uma coisa que me tira do sério, é você ver um charlatão, um professor de história charlatão, comunista. Todo comunista é charlatão, todo socialista é um charlatão. Agora, uma instituição como o USP, Unicamp, que contrata um professor militante, comunista militante, e que para ele só tem o marxismo e o comunismo como doutrina, e principalmente aqueles que dizem que aqueles governos militares que nos livraram do comunismo são ditadores militares, esses são os que não prestam, assim, são carniças. Tem uma frase sua que se tornou viral na internet, que você diz o seguinte: quando vejo um jovem defendendo a volta dos militares, me vejo fracassado como professor de história. Eu tenho duas hipóteses para alguém defender ilegalmente a volta dos militares, já que a nossa Constituição pressupõe nas suas cláusulas pétreas o Estado de Direito. Qualquer pessoa que ferir o Estado de Direito está cometendo um crime, e um crime contra as cláusulas pétreas da Constituição. Chefe das Forças Armadas é o presidente Lula, constitucionalmente, pelo menos por enquanto. Quando eu vejo alguém defendendo a volta dos militares, eu olho para a idade. Se for um jovem, eu me sinto no dever de explicar o que é o arbítrio. A chamada Revolução de 64 não foi uma revolução, foi uma contra-revolução. É uma ilusão dos nossos esquerdistas imaginar idilicamente que em 1964 havia uma opção entre uma democracia liberal e uma democracia social. Não existia, não. O que é a cassação de direitos como o habeas corpus? O que foi um AI-5? Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado. Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? E às vezes eu ouço meias verdades, né? Hina era a metralhadora que a gente usava, do exército. A gente roubava nas guaritas, aqui no Leblon, entendeu? Era assim. De tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daquilo em socialismo. E que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história. O que é o fim da liberdade de imprensa? O que é o fim da liberdade de imprensa? Isso quer dizer, esse pessoal da esquerda, Partido Comunista, PSOL, PT, etc., domina as redações do Brasil há mais de meio século. É uma coisa muito séria. Você daqui já nos anos 60, 70, o pessoal do partido conseguiu se livrar de todos os colunistas que não seguiam a linha do partido. O que é a barbárie da concentração de renda durante a ditadura militar? Hoje você vai ver o que aconteceu com a economia. Com o regime militar veio o Programa de Ação Econômica do governo. O objetivo era a estabilização. Foram adotadas medidas como a correção monetária, a criação da caderneta de poupança e a inauguração do Banco Central. Castelo Branco faz reformas que vão dar bases para um crescimento econômico mais adiante. O Estado passou a investir em projetos de crescimento nas áreas das telecomunicações, construção de estradas, ampliação do sistema de geração e distribuição de energia elétrica. Uma era de grandes obras, a Ponte Rio-Niterói, a rodovia transamazônica e as usinas nucleares. Todas as ações visavam principalmente o aumento de investimentos estrangeiros no Brasil. A nova política permitia financiamento nacional às indústrias de outros países. Nesse período, os Estados Unidos e países da Europa ofereciam crédito fácil para o Brasil. O sistema financeiro foi reestruturado, o comércio mundial se expandiu. Entre 1968 e 1973, a economia brasileira teve crescimento de 11% ao ano. Nem esses economistas do governo acreditavam que aquilo fosse acontecer. O país cresceu, o país tornou-se a oitava economia do mundo. E se for uma pessoa de idade, eu atribuo a falta de memória que a idade pode estar provocando na pessoa. Pulou do 8º andar para a sacada do 7º para despistar a polícia que subia pela escada. Cortou a polícia, né? Foi também polícia civil. Cortou a polícia, desceu, chegou no hall, matou 2, né? Antes de morrer. Na verdade, não há como defender eticamente, moralmente, num plano mínimo de humanidade, uma intervenção militar. Nós tínhamos acabado de sair do Partidão em 67. Aí, em abril de 69, antes do sequestro do embaixador americano, a gente muda a linha.
E quem escreve essa linha sou eu e o Franklin Martins. Então a TV Cultura, que é um antro de comunista, aquele Roda Viva e esses jornalzinhos dela diário aí, sabe, chega a dar nojo em Urubu, em Dragão de Komodo, né? Nós, intervencionistas, eles dizem que nós pedimos a ditadura militar, sabe? É muito importante lembrar que não se deve nunca questionar a democracia, deve-se aperfeiçoá-la. Mas o comunistinha da Unicamp, juntamente com a bancada do Jornal da Cultura, da TV2 Cultura, antiga TV2 Cultura de São Paulo, ele tem a verve, aquela peculiaridade típica dos comunistas, né? Eles te xingam do que são e o acusam do que fazem. Quer estragar um filho? Coloque ele na área de humanas, desses chiqueiros, dessas pocilgas que só tem comunistas. É uma opinião pessoal. Há uma categoria de pessoas, dando um conselho político hamletiano, que são as pessoas felizes. Essas pessoas felizes no Brasil seriam aquelas que acreditam profundamente, muitas pessoas acreditam, que a corrupção está a cargo de um partido. Eu seria uma pessoa feliz se a corrupção fosse exclusiva de um partido. Jamais vai citar o PT, evidente. E que bastaria tirar esse partido do poder para que o reino da justiça e da igualdade se instalasse no país. São pessoas muito felizes. São pessoas que substituíram cultos como do Papai Noel e do Coelhinho pelo culto da corrupção isolada. A ironia e o cinismo e essa lábia nojenta, típica deles, né? E a plateia adora, é aquela plateia de auditório de Xuxa. Então você pega essas universidades todas comunistas, área de humanas estou falando. Aí eles fazem essas piadinhas, porque acreditar que só o PT é corrupto seria como acreditar no Papai Noel e no Coelhinho da Páscoa. Aí eles adoram, a plateia dá aquela risadinha de pessoas inteligentes. Estou dizendo aquilo que eu venho dizendo seguidas vezes em muitas manifestações, na televisão ou em textos, que a corrupção que Hamlet nota começa no leito da sua mãe na Dinamarca. Vocês perceberam até onde vai o cinismo dessa gente? Ele vai querer comparar um adultério à corrupção do PT. Fala, não, a mãe do Hamlet, ela cometeu adultério, isso é corrupção. Então o que tem o PT ser corrupto e roubar bilhões e bilhões e bilhões? Porque a mãe do Hamlet, ela traiu o marido no leito. Olha o cinismo dessa gente. A corrupção começa no recibo de dentista comprado para entregar um imposto de renda. A corrupção continua no atestado médico falso entregue pelo pai para justificar o filho, que apenas vagabundeou para a prova. Recibo de dentista falso, atestado médico falso, isso é um crime. Agora, isso não justifica que o PT promova o mensalão, o petrolão, o eletrolão, a Unicampião, esses carecão que fica tentando iludir o povo brasileiro, né, os menos informados, de que nós temos que nos conformar com a corrupção do PT, que ele jamais cita, né, porque o cara passa um recibo lá no dentista falso, um atestado médico falso. Vai te catar, tenha paciência. A corrupção continua em todos os lugares e apenas numa ponta do iceberg, como o último elemento da corrupção, ela chega a um partido, a um governo e a um poder. Coitadinho do PT, ele não tem culpa. Ele é corrupto porque toda a sociedade é corrupta. Desde o tempo do Pero Vaz de Caminha, que ele veio para cá e assinou uma carta pedindo emprego para o filho dele, para o sobrinho dele, não é mesmo? Concorda, Karnal, com isso? A corrupção já está aí. Carta de Pero Vaz de Caminha termina com um pedido de emprego do autor ao rei de Portugal, para um parente. Mas o que é que isso tem a ver com roubar bilhões e bilhões do Estado para botar no bolso e sustentar a ditadura comunista, meu Deus do céu? Mas a mudança tem que começar na escola, com a não conivência com a fraude escolar. Um aluno colar ou assinar a presença para um outro, isso aí não justifica a corrupção do PT, professorzinho de história da Unicamp. A corrupção é histórica, é estrutural e ela não é do governo. Então essa conversinha de ficar iludindo os outros e justificando a corrupção desse governo que foi o mais corrupto da Via Láctea até hoje, dizendo que não, todo mundo é corrupto desde o Império Romano, desde não sei o quê.
Nós temos que aceitar. E ela não é do governo. Ela pertence a uma interpretação ética bastante difundida na sociedade e que envolve desde andar no acostamento, vim hoje da Unicamp, observando. Vai dar aula de história para tua mãe, para sua avó. A corrupção começa no andar pelo acostamento. Andar pelo acostamento é um crime de trânsito, não tem nada a ver com corrupção. Ninguém atravessa o acostamento para ir lá no Banco do Brasil pegar malas e malas de dinheiro e botar no bolso e roubar do Estado. E rouba de empresa estatal, porque de empresa privada ninguém rouba. Não é verdade? A não ser que a empresa privada tenha contrato, né, com o Estado, né, comunista do PT, do PSDB, seja qual for. São todas iguais, todas as empresas estatais, elas existem para que haja corrupção, sim. Nós temos uma diluição da ética, no sentido aristotélico do termo, que é bastante grave no Brasil, e a corrupção é, como diria o Barão de Tararé, a negociata, é o bom negócio para o qual não me convidaram. O dono da padaria não vai subornar um balconista para roubar dinheiro dele próprio, ou o dono do posto de gasolina vai subornar o frentista para fazer corrupção contra ele próprio. Isso é inadmissível. Corrupção é uma coisa ligada à grana e à empresa estatal. Há coisas que envolvem o Estado apenas. Ou seja, eu sou absolutamente ético e probo quando se trata de atacar o negócio que não me favorece. E quando me favorece, é um jeito, é uma maneira, é o meu jeitinho clássico. Nossa, um aluno que cola, um aluno que assina uma presença nessas faculdadezinhas de merda, todas são raríssimas, muito poucas são razoáveis. Os bons estudantes existem, porque eles tiveram berço, tiveram família, tiveram virtudes, seguiram as virtudes que os pais passaram para eles, porque se eles fossem depender das virtudes que o Estado, que a Unicamp passa para os alunos, eles seriam comunistas, esquerdistas, idiotas e corruptos. E as pessoas que têm raiva da corrupção, que são muitas no Brasil, devem entender, e devemos todos entender, que esse é um processo estrutural, orgânico, que começa na educação das crianças, sobre a educação sobre o que é mentir e não mentir, e do que é seduzir ou não uma criança com elementos de corrupção. E esses telejornais, todos comunistas no Brasil, todos comunistas, e eles só levam esses comunistas para comentar e para debater, junto com outros. Sempre um fala uma coisinha para dar uma disfarçada. Pega um Olavo de Carvalho lá ao vivo, junto com um cara desse, ou qualquer aluno do Olavo de Carvalho de 2 anos de curso, tritura essa cambada no meio. Tritura. Tá, que a corrupção já faz morada no Brasil. A corrupção é parte estrutural da sociedade brasileira, inclusive do governo. E eu desafio aqui, qualquer um de vocês, encontrar no YouTube, em qualquer net da vida, artigo ou texto ou vídeo ou comentário desse professorzinho de história da Unicamp, ele falando, metendo o pau no Foro de São Paulo, metendo o pau na corrupção do governo Dilma ou do governo Lula, especificamente. Eu desafio vocês a me mostrar.